Um abraço, amigos e amigas do Histórias da Bola, prazer em reencontrá-los. Sebastião Geraldo Rodrigues, ou simplesmente o firme lateral direito Tião, marcou a sua carreira no futebol amador do Vale do Aço pela eficiência e seriedade com as quais encarava e participava dos treinamentos e de cada jogo das equipes que defendeu. Todos que militaram no futebol regional nas décadas de 80, 90 e início dos anos 2000 se lembram dele e atestam essa sua importância. Prova tanto que jamais foi reserva em todos os times em que atuou, desde os tempos do infantil da Associação Esportiva e Recreativa Zipa, seu berço no futebol. Tião é nascido em Coronel Fabriciano, mas foi criado em Ipatinga. À época, em 10 de julho de 1963, o melhor hospital para nascimentos era o antigo Nossa Senhora do Carmo, hoje Hospital da Unimed, em Fabriciano. Daí milhares de ipatinguenses, timoteenses e outros cidadãos dos municípios vizinhos terem como local de nascimento este município, não de origem das suas famílias. O Tião é filho de Sebastião Rodrigues dos Santos e de Dona Geni Cardoso dos Santos, que tem como os irmãos Renato, Maria de Fátima, Marilene e Aparecida. Tião é casado com Mônica Rodrigues, com quem tem 2 filhos homens. Pedro Augusto, que herdou o gene do futebol do pai e tenta o profissionalismo, também como lateral direito, estando com um vínculo profissional com o Novo Esporte Clube Ipatinga. E o outro filho é o João Lucas. Tião é formado em mecânica industrial pela Escola Técnica Vale do Aço e já se aposentou, porém não está fora do mercado de trabalho. Trabalhou, antes de se aposentar, por 3 anos na Convasso e em seguida 24 anos na antiga Acesita, hoje a Peram. Atualmente presta serviço à Meta Engenharia, que atua exatamente na área da Aperam em Timóteo. No futebol, nosso eficiente convidado, o lateral Tião, iniciou, como disse anteriormente, no infantil da Uzipa, seguindo pelo juvenil, juniores e até o amador do Clube Tricolor. No time principal da Uzipa esteve por 3 anos, na fase áurea da agremiação, tendo inclusive conquistado campeonatos de Ipatinga na base e no time principal. Depois de uma séria contusão no joelho, que o afastou por uma temporada do futebol, ele deixou o Zipa e foi atuar no futebol de Timóteo, onde defendeu o extinto Renascença, e depois o Palmeiras, pelo qual foi inclusive o Palmeiras do bairro Primavera, foi vice-campeão do município. De volta ao futebol de Ipatinga, atuou no Jabaquara, pelo qual foi campeão de Ipatinguense, jogou no Esperança, jogou no Ideal, jogou também no Novo Cruzeiro e, por último, no Meridional, um campeonato da divisão de acesso da Liga de Desportos de Ipatinga. Logo em seguida, manteve-se em atividade jogando com os amigos de longo tempo de bola no Industrial do bairro Bom Retiro, pelo qual coleciona também algumas conquistas das categorias Master, acima de 35 e hoje já de 45 anos. Com seu estilo firme, resoluto, Tião deixou a sua marca de um lateral à moda antiga, lembrando os tempos do Super Zé Maria, lateral que marcou época no futebol brasileiro com as camisas do Corinthians e da Seleção Brasileira. E para contar boa parte de suas passagens, suas alegrias e também decepções, por que não, recebemos hoje aqui no Histórias da Bola, para dividirmos as emoções, Tião, o Tião, lateral direito da Zipa. Tião, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui do Histórias da Bola. Quem que te levou para o Zipa para você jogar no infantil da Zipa? E quem que te lançou como lateral direito? Você já foi lá, ou já chegou como lateral? Tudo bem. Para ir para o Zipa, inicialmente, eu tive um contato com o Jorge Luciano Supri. E lá, pelo que eu vi, o pessoal falava, olha, eu andava com a varinha na mão para colocar os meninos sempre em obediência. O Supri? Supri. Mas ele era jogador Ele era jogador do juvenil e treinava o infantil. Aí fomos para lá fazer o treino, fui de bicicleta, mais com os outros meus amigos. E chegamos lá, fizemos um teste. E o Supri falou, gostou de mim na lateral direita. E aí começamos a treinar, e ele sempre com a vara na mão, andando para lá e para cá, pitava o jogo com a vara na mão, os treinos com a vara na mão. Se o cara fizesse uma disciplina, o menino fizesse uma disciplina, ele corrigia o menino na vara. Dá uma varada. Chegava a dar uma varada na perna dos meninos. E aquilo eu ficava olhando, falei, não é possível que o Supri vai me dar uma varada, porra. A gente conhece tem muito tempo. Ah, você já era amigo dele, gente. Isso. A gente já era junto ali no Bom Retiro. Só que o Supri, ele começou mais cedo, assim, no futebol da Zipa, né? Que teve ele, o Ebinho, o Edivaldo, o Éder, né? O Turi, o Franquinho.
Uma geração anterior. Aquelas gerações anteriores que estavam ali na UZIP. Inclusive, eu ia lá mesmo assistir os jogos quando eles disputavam o campeonato. E você bateu palma para eles na arquibancada? Já bati palma Duca, já bati palma para eles mesmo. Jogando contra o América Mineiro, naquela época que o América veio fazer um jogo aqui, né, no Dente de Leite infantil. E eu fui lá assistir e gostei demais. Aí o pessoal foi para lá, foi o Edvaldo foi para o Atlético, o Ebinha, aí foi o Supri, né? Mas isso antes da saída para eles, o Supri ainda era o nosso treinador. Eu já sabia treinar ou ele só sabia dar dura? Agora pode falar, não tem problema, ele é seu parceiro. O Supri, ele simplesmente dava um coletivo pra gente, né? Soltava a bola e vamos lá. O menino que fizesse uma disciplina, ele batia com a varinha na canela dos meninos. Depois do infantil, você foi pro juvenil e já pegou outros treinadores, né? Aí infantil, já no juvenil, já no infantil, nós fomos pro juvenil, que foi a chegada do treinador Cosme Mendes, né? Ele começou a fazer um treinamento com a gente e fez um time bem certinho, um time homogêneo, onde a gente tinha vários jogadores, um apelido Gato. Eu sempre joguei com o Wellington, tinha outros lá também, que era o Pereira, né? Tinha gente boa ali. Safra boa. A safra boa. Você chegou a ser campeão do juvenil? Fomos campeões do juvenil. Na época, até interessante, né? Que a gente era assim, bastante aplicado. E dentro da UZIPA, a gente tinha aquele respeito ali com o pessoal e os diretores, eles faziam com que a gente se sentisse como a segunda casa nossa. Então, tinha um ônibus que pegava a gente ali no Bom Retiro e a gente tinha carteirinha, aquela coisa toda. E os treinamentos sempre certinho. Então, quando chegava assim, fim de temporada, o pessoal já falava, a apresentação vai ser tal mês, tal ano que vem, dia tal. Né? Então, os jogadores que estavam ali já sabiam que tinha que apresentar ali. Então, era igual, tipo assim, um profissional falou, vamos dispensar esse que vai chegar outro. Então, eu sempre fiquei na UZIPA, eles nunca chegaram a me dispensar, né? E sempre fui um jogador aplicado, eu gostava de treinar. E ali fomos campeões. Toda vez que subia um infantil para o juvenil, a gente brincava. Aí, você vai ser campeão esse ano, hein? Esse ano você vai ser campeão. Então, a gente era campeão. Chegava no fim do ano, a gente jogava bastante e conseguia o título. No junior você foi campeão também? Já nos juniores, aí chegou o Edson Moraes. O Edson Moraes, ele dirigia a equipe amador da UZIPA e o Júnior. Então, no caso, ele via algumas pessoas também no juvenil. O que aconteceu? A gente fazia os treinos, ele pegava algum pessoal do juvenil, como o Wellington, o Calico, né, o falecido Calico. O Duca já estava no time de cima, o Serjão, zagueiro, Pereira. E o Luizinho também, ele começou a pegar. O Luizinho. Então, já na época, ele colocava a gente para treinar, junto com o amador. Então, a minha passagem para o Júnior foi muito rápida. Foi rápida. Foi uma transição. Foi uma coisa assim. Quando você ia treinar, você chegou a treinar naquele time de amadores, aí era a fase do Kleber, do Helder, Ayrton Jones, Ayrton Neguinho. Eles não chegavam junto da molecada que ele estava correndo, né? Chegava, o Totti dava tapa na orelha da gente, né? O Totti ia no treino. Você só não entendia o que ele falava, mas que sabia que ele batia. No treino, o Edson Moraes fazia o time reserva e fazia o time titular do amador. Então a gente estava com aquele gás todo, vamos mostrar serviço para o homem para a gente colocar. Então a gente naquela correria toda e o Totti dava tapa na orelha da gente, sai para lá, juvenil, que não sei o que e tal. Mas assim, depois acabava e brincava com a gente, aquela coisa toda, né? Faz parte até do processo de amadurecimento. Isso, né? Quando a gente ia treinar, eles falavam, já vem o juvenil, já vem o juvenil. E tinha também o Pinta Roxa, no time da UZIP, porque ele chegava mais cedo para ver os meninos treinar. A gente treinar, ele chegava e ficava no alambrado olhando a gente treinar. E ele era um tipo de cara que ele chegava e falava com o Elton assim, você vai dar trabalho.
O Wellington ficava batendo falta. Naquela época a gente tinha, assim, o treino acabava, mas os caras ficavam, um batendo falta, outro treinando cruzamento, aquelas bolas pesadas de couro, a gente ficava fazendo arremesso para fortalecer, arremessar a bola lateral. Então, eu sei que naquela época as coisas, assim, parecia que a gente estava mais engajado, mais aplicado no futebol. Então, teve uma época que a Ipatinga, né, os Minas, sempre trazia um time para jogar, que era o Cruzeiro, no aniversário da empresa, né? Sempre trazia uma grande atração, vamos chamar assim. Correto. E nessa época, eu não sei se a gente estava sem um lateral, só sei que o Edson Moraes, na hora que a gente acabou o treino, nós fomos pro vestiário, Edson Moraes falou comigo assim, você vai ser meu lateral domingo. Eu tomei um susto, falei assim, você mesmo vai ser meu lateral domingo contra o Cruzeiro. Falei assim, nossa senhora, o Cruzeiro com Edu Lima, Eli Mendes, Roberto César, né? Então, eu olhei assim, fui para casa, rapaz. O Douglas era o volante, o Douglas, isso. E eu fui para casa já naquela concentração. Falei, agora eu tenho que concentrar o tempo todo. Vou ter que marcar Edu Lima. Eu via Edu Lima jogando televisão, aquilo, nossa senhora. Muito lasca. Ué. E no jogo de domingo, né, concentrando, eu sempre ficava concentrado quando eu ia fazer jogar no domingo ou no sábado, eu sempre ficava bastante concentrado naquilo que eu ia fazer. Aí eu fui na casa do Duca, falei, ô Duca, como é que nós vamos fazer na direita ali? Que o Duca era da direita e eu lateral direito. A ala direita ali, a falar de vocês dois. O Duca, com muita tranquilidade, ele falava, ô Neguinho, você pode passar, você pode ir embora. Você pode ir embora, que eu volto para você, eu te ajudo. Ele sempre foi desse jeito. Transmitiu segurança. Né? Eu falei, mas o Duque é a marcação. A minha marcação que era firme. Forte a marcação. E o Edson Moraes está me colocando nesse jogo por causa dessa marcação firme no Edu Lima. Ele, não tem problema não, Neguinho. A nossa zaga é forte. Era o Wilton Jones e o João Batista. João Batista. Aí eu falei, então vamos pro jogo. Rapaz, mas eu vou falar sério para você, tá? Eu suei. Antes de entrar no jogo, eu fiquei meio tenso até os 15 minutos do primeiro tempo, eu fiquei bastante tenso. Depois que eu relaxei um pouco, que eu vi também que a coisa não era muito daquela, né? Mas foi um jogo bacana. Como é que ficou esse resultado? Esse jogo nós perdemos de 3-0. 3-0. Mas foi um jogo... Entre um time amador e um time profissional? Isso, foi um time amador da USIPA mesmo, né? Sem nenhuma peça de fora, não foi uma seleção, foi o time da USIPA mesmo, né? Em que o Helder estava de centroavante, né? Um bom centroavante. Então, foi umas coisas assim... Uma experiência ímpar, né? Que eu tive nessa carreira aí, que o Edson Moraes sempre acreditou no meu futebol. Lá na USIPA, você chegou também a ser campeão do amador. Correto. Como é que foi? O que marcou nesse título da USIPA? Foi como amador, seu primeiro título? Olha, como amador, inclusive para ser nesse título, eu tive uma contusão no joelho. Né? Foi no treino. A gente saía do serviço, eu achava interessante que a gente ia trabalhar, saía do trabalho, ia para o treino, e do treino ia para a escola. Aí nesse treino, eu tive uma contusão com o nosso meia, né, o Jailton. O Jailton, já. Ele foi dar uma bicicleta, eu subi, né? E infelizmente, isso é coisa de treino mesmo, normal, acertou o joelho e nisso eu tive uma contusão. E essa foi o ano do nosso título. Você participou só de parte da campanha. Isso, participei de parte da campanha. Então eu não fui junto com os caras, né? Até chegou até a reta final. Isso, não fiquei junto com eles, mas assim, participei, fiquei junto com eles no banco, inclusive o Edson Moraes, o Aloysio, que era o nosso diretor, né? E o Josué, sempre abraçando, deu toda a condição e colocava a gente ficar junto com ele lá. Então eu também senti como o título também estava... Você foi campeão? Junto com eles, né? E quem te substituiu no restante da campanha?
Isso aí foi o lateral direito. Teve o Preto, teve o Luizinho, o Preto, né? E depois veio a ascensão do Cueca. Acabou subindo o Luizinho. Subindo, também. Que o Hércules, né, vieram. Isso. Né? Que o Edson Moraes, ele sempre dava esse valor ao prato da casa. Né? Ele sempre gostava. A única coisa que ele falava no início do ano é contratar uma peça para ali e outra peça para cá. O resto nós temos em casa. O resto a gente tinha em casa. Lá o santo de casa fazia milagre. Fazia. Tanto é que, né, o Zipa sempre teve uns valores bons ali de juvenil, do Júnior. Sobre essa sequência de passagem do Tião na Zipa e as suas andanças, né, pelos outros clubes nos quais jogou, Renascença, Palmeiras, Jabaquara, Esperança, Novo Cruzeiro, Ideal e no Meridional, e as andanças também como jogador de Master. E tem algumas histórias interessantes que a gente vai ouvir no próximo bloco do Histórias da Bola, que retorna com o Tião, o nosso lateral direito. Até breve. Ninguém é líder por acaso, ainda mais há 35 anos. Em todo esse tempo, o Diário do Aço se destacou com jornalismo inteligente, abrangente e detalhista para construir o diário mais lido da região, proporcionando mais conteúdo, informação e entretenimento para milhares de pessoas. Diário do Aço, 35 anos. Credibilidade que aumenta com a idade. Há quase 2 décadas, procurando promover soluções estratégicas no segmento de higiene e limpeza no Vale do Aço, a Cleanup busca cada vez mais a proximidade com seus clientes através da busca de ferramentas facilitadoras do processo de limpeza, dispondo de um amplo mix de produtos, equipamentos e acessórios para limpeza. Valorizamos e respeitamos sempre o bem-estar do usuário. Trabalhamos com produtos químicos devidamente registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa. Atuamos também na linha de descartáveis e de produtos para atender os segmentos alimentício, médico, odontológico e industrial. Tudo com qualidade e pontualidade na entrega por meio de frota própria. Cleanup, negócios verdadeiramente limpos. Avenida Guido Marrieri, número 190, Loja B, Bairro Iguaçu. Telefone 3822-4547. Olá, amigos e amigas, estamos de volta com Histórias da Bola, que hoje traz o ex-lateral, ou ainda lateral direito, né? Tião, que marcou época com as camisas da Zipa, Palmeiras em Timóteo, no Jabaquara, no Ideal, no Novo Cruzeiro, encerrou a carreira, como disse, no Meridional, numa segunda divisão do Campeonato Ipatinguense. Ô Tião, nesses tempos todos de Zipa, entre infantil, mais juvenil, juniores e amador, qual foi o jogo mais marcante para o Tião, jogador da Zipa? O jogo mais marcante foi numa final contra a Cearia. Eu acho que aquela para mim foi marcante para me deixar de nunca mais entrar num jogo meio desconcentrado. Então foi um momento meu ali infeliz, né, que eu sempre assim fui um cara de marcação muito forte. Firme. Então, no momento em que o Wellington da Malanari, o meio esquerdo, irmão do William. Isso. Ele conseguiu girar, na linha de fundo ele conseguiu girar, fazendo giro em mim. E no que ele fez o giro, ele cruzou essa bola para dentro da área para o Basílio fazer o gol. Foi coisa assim, rápida. Fração de segundo. Foi rápida. Ali saiu o gol da Cearia. Esse jogo no campo da Cearia. E ali eu fiquei meio perdido e já não sabia marcar quem que eu ia pegar, até voltar novamente para dentro do jogo. Aí nós começamos a jogar em cima e não conseguimos fazer o gol do empate. E saímos o título. Ali saímos com a derrota, para fazer um outro jogo no campo da Zipa, que a gente tinha a vantagem. Lá ficou 0-0 no outro jogo, né? No outro jogo ficou 0-0. Então, e nesse jogo lá da Zipa,
o pessoal lá que a gente trabalhava junto, lá na Convasso, o pessoal agradava muito da gente, né? O pessoal sempre respeitava. Então, quando nós fichamos lá, eles até acharam, esses boleirinhos aqui não vai trabalhar aqui de jeito nenhum, e tal. E nós pegamos firme, né? Trabalhamos com eles, então eles gostaram da gente. Aí teve até o Preguinho, na época, o Preguinho falou, olha, eu vou te arrumar uma chuteira que você vai jogar com ela. Aquela chuteira que eu joguei com ela e fui campeão, e você vai jogar com ela e vai ser campeão. Até então, para mim, eu era titular. Aí, o Preguinho levou a chuteira para mim, eu agradeci a ele e fui pro jogo. Aí, quando o Edson Moraes estava fazendo a escalação no vestiário, ele me deixou no banco. E aí eu pensei, deve ser daquele vacilo que eu fiz. Foi aquele vacilo que eu dei, né? A lição veio mais uma semana depois. Hein? Isso. Ele sem falar nada comigo durante a semana, né? A gente treinando. Aí quem entrou nessa lateral direita foi o Preto, o Vanderlei. O Vanderlei, o Preto, gente boa. Ele entrou na lateral direita, fizeram um bom jogo, né? Mas não conseguiram fazer. Nós não conseguimos fazer o gol que a gente precisava e perdemos o título. Isso aí, para mim, ficou marcado ali. As suas, depois você saiu da UCIPA, você foi para as andanças. Você foi parar no futebol de Timóteo. Foi muito diferente jogar em Timóteo do que jogar em Patinga? Como é que foi? Qual que é essa? Timóteo foi uma experiência onde eu comecei a trabalhar na Peram, na antiga Cesita, né? Fui trabalhar ainda com o Mancha, né? O Luiz Antônio. O Minguinha, né? O Zé Laurindo, né? O Tidinho. Então, na época, o Minguinha falou com o Bassoto, Bassoto, você está precisando de um lateral, não? O Bassoto, ué, é o Tião, pô, jogava na Uzipa aqui e tal. Ele falou, não, pode mandar ele vir para cá. E eu falei, então vou, Minguinha, tá com você lá, o Mancha, tá o Juarez, tá todo mundo lá. Eu falei, vamos para lá. E lá a gente treinava 2 vezes na semana, né? Falei, pelo que eu estou vendo aqui, vou ser titular, né? Já chegando, me colocando para lateral direito, aí treinando. Mas o futebol lá em Timóteo, ele é muito mais toque. Mais cadenciado. Mais cadenciado. Né? Era uma diferença que eu estava sentindo que eu era explosão. Eu precisava... Mais força mesmo. Força para sair para o jogo. Então, eu não conseguia adaptar. Entendeu? Tanto é que nesses jogos aí, alguns jogos que eu fiz, bons e outros não. E alguns também eu ficava no banco. O Juarez que atuava na lateral direita. Então, o pessoal chegava e falava, pô, você está no banco? Eu falei, não estou conseguindo adaptar. Até conversei com o Bassoto também é uma excelente pessoa, entendia a situação, né? Mas foi bom essa passagem lá, que eu conheci também pessoas, jogadores, tem vários amigos, né? Ampliou o leque de amizade, que é o principal da bola, né? E então, para mim foi tranquilo. E eu vejo assim que algumas pessoas de lá, de Timóteo, para jogar em Patinga, também tem uns que não encaixaram também. Encaixa. Né? Aí eu paro e falo, o rapaz lá joga demais, e aqui ele não foi legal, mas é isso mesmo, o futebol tem essas coisas. Depois você saiu do futebol cesitano, você teve um período fora, foi isso? Ou depois retornar ao Vale do Aço, como é que foi isso? Não. Antes de ir para Timóteo, que eu fui para São Paulo, né? Eu tinha formado como técnico, então eu conversei com o Josué, que lá a gente trabalhava no refratário, né? E ele falou comigo, olha, se você conseguir essa oportunidade de São Paulo, nós vamos abrir mão, nós vamos até dispensá-lo, para você seguir sua carreira, né? Mas aí, eu falei, tudo bem, fui lá em São Paulo, consegui, fechei um contrato lá de trabalho e fiquei lá 1 ano. Trabalhou, no caso, na Cosipa, né? Não, trabalhei na Putzmeister. É uma fabricação de máquinas de bombear para concreto. Mata. Ok? Aí fiquei 1 ano nessa vinda de São Paulo, aí que eu fui fazer um teste na Cesita, né? E consegui fichar. Trabalhei lá durante uns 3 poucos anos no turno,
que conciliava a gente, que a gente tinha aquele negócio, o cara ajudava a gente a trocar de horário lá, né? Conseguia trocar o horário para jogar bola. Para jogar bola. Né, que tinha uns caras que eram chefe lá dentro também, que era interesse do futebol. Isso, e, então ajudava bastante. Então, depois da ida ao Zipa, lá de Timóteo, que eu retornei a Ipatinga. Quando você botou o futebol ipatinguense, foi o ideal, o time... Foi para o Ideal. O Ideal, né? Isso. Como é que foi essa passagem no Ideal? O Ideal foi um convite do William, né? O William, ponta esquerda. Ponta esquerda. Ele fez esse convite para mim, para o Duca, né? E eu falei, vamos aceitar. E o Ideal estava com o Luciano Pascoal, né? Eu falei assim, Luciano Pascoal, um bom treinador, uma gente boa gente demais. De primeira qualidade. Né? O Nildo Manuel. Então, e lá tinha o Giovanni, goleiro. Giovanni, tinha o Luizinho, né? O zagueiro, o outro zagueiro, que eu até esqueci o nome dele agora. Elton. Mas... Não, o Elton foi antes. Não, foi Elton não. Foi o que disputou agora no 45 pelo Vila Celeste. Ele estava na reserva, até esqueci o nome dele. Mas assim, depois eu falo, não lembro o nome dele, mas que a gente fez um bom time lá também, sabe? Disputou em Ipatinguense? Nós disputamos em Ipatinguense, entramos pelo quadrangular final, né? E fizemos um bom trabalho, só não chegamos no final do campeonato. Mas foi um time que deu um pouco de alegria à torcida, né? Boa, né? A torcida do Ideal, que a torcida ia mesmo. Ali é quente, o pessoal vai mesmo. Chapa quente. Nossa Senhora. E lá depois do Ideal, você foi pro Jabaquara. Aí fui pro Jabaquara. Aí Jabaquara, campeão Ipatinguense. Aí no Jabaquara, jogando a temporada toda. Isso, aí o Jabaquara. Quem que era o treinador lá? Você reencontrou o Cosme Mendes, é isso? O Cosme Mendes teve uma outra passagem. Outra passagem no Jabaquara. Esse treinador que nós fomos campeões foi aquele time que teve o Ebinho, teve o Nardielo, teve o Preto, né? O Adeli, teve o Zé Luiz. Foi uma boleirada, com todo respeito, uma boleirada danada. Juninho Lola, né? Teve só fera naquele time ali. Era um time caro então, né? Isso, Testa, goleiro, né? Coelhinho, teve Ronaldo, goleiro. Era caro e bom de resenha também, a pegada era forte também. Nossa, a pegada era bastante forte. Então, esse time aí nós somos campeão na final com o Zipa e que gerou um mal-estar lá, falando que teve negócio para cá, juiz para lá e tal. Eu acho que não, que foi tudo mesmo. Que o time era superior mesmo. O time foi muito superior. O time do Jabaquara... Foi na final da Zipa, de como é que os resultados dessa... Essa final da Zipa foi empate durante o tempo normal, né, e na prorrogação. Foi nos pênaltis que nós ganhamos. Nos pênaltis? Nos pênaltis, lá na Cearia. Ah, no campo da Cearia? No campo da Cearia, foi um campo neutro, né? Ah, no campo. E você participou da cobrança de pênalti? Como é? Não, na cobrança do pênalti eu nunca mais quis participar, não. Depois dessa aí eu sempre dava Mas como é que você teve alguma situação de cobrança de pênalti que você falhou? Teve alguma história nesse sentido? Isso aí foi Você estava jogando no caso, jogando no Jabaquara, né? Jabaquara também. Um episódio anterior anterior a do título, né? Da campanha do título, desculpa. Fomos contra a Cearia, né? Decisão também ou decisão de isso aí foi na decisão do segundo turno. Ah, do retorno do Campeonato Ipatinguense. Isso. Então nós fomos pro pênalti. Empatou no tempo normal? Empatou no pênalti normal, 0-0. 0-0, prorrogação. E prorrogação 0-0. Jogo no Ipatingão. Ipatingão. Campo neutro também para... Isso, Ipatingão. Foi na decisão dos pênaltis. Foi na decisão dos pênaltis. Uhum. E eu nunca tive um problema com pênalti. Para mim estava tudo... Você havia batido pênalti anteriormente? Já, em alguns jogos, né? Quando eu fazia, já tinha batido pênalti. Então, nesse caso, aconteceu que... Chegou a vez do Tião bater. O que aconteceu na hora que chegou a vez do Tião bater o pênalti? No caso aí... Você falou, vai lá, Tião.
Eu vi 2 pessoas na arquibancada, né? Você viu 2 pessoas na arquibancada? Pessoas do sexo feminino e do sexo masculino? Sexo feminino, né? Eu falei assim, não, uma ex e a outra querendo ser atual, né? Aí eu falei, nossa senhora, que é? Você não sabia se olhar pro goleiro, para a rede, Lulinha no gol, eu peguei a bola, coloquei e parti. Eu não sei para onde, eu só sei que eu bati a bola. Eu não colhei, a bola já tinha saído até, acho que tinha ido para arquibancada, lá do Patingão. Eu saí colocando a mão na cabeça e falei, nossa senhora, o que eu fiz? Eu não podia nem ter batido esse pênalti. Mas depois que eu fui contar a história para os caras, que os caras falaram assim, realmente você não podia ter batido o pênalti. Entrou mais uma resenha de futebol. Você não teve 2 torcedores, você teve 2 rivais nossa lá e acabou derrubando o Tião. Que acabou derrubando o Tião. Depois você nunca mais bateu o pênalti. Nunca mais me ofereceu. Depois daqueles olhares. Nada. Inclusive agora no 45 aí sempre pipoquei. Falei, não vou bater pênalti. Hoje não tem ninguém pra te olhar mais. Mas não dá. Ficou o trauma, né? Ficou o trauma. Eu falei, não, chega de pênalti, não quero pênalti mais. Depois do Jabaquara você saiu, foi pro... Do Jabaquara você foi pro Novo Cruzeiro ou pro... Depois do Jabaquara, aí... Esperança também? Eu fui pro Esperança, lá no time do técnico Paiva. Lá do... Quem me convocou, quem me chamou, né, para jogar lá foi o falecido Genito. O Genito, Isso. O Genito... Eu tava parado no futebol, né, assim... Queria só mesmo ir no campo, assistir alguma coisa. Aí o Genito falou, Tião, vamos lá, vamos jogar lá, tal, disputar por Esperança. Eu falei, é uma coisa diferente que eu nunca tinha sido jogar lá para mim, ver como que era, né? Aí fui lá, conheci várias pessoas também, que é o meio do futebol, aí você vai conhecendo o outro lado, né? Você foi criado num clube de elite, vamos dizer assim, de toda estrutura também. Isso. Aí estrutura. Que você vê o futebol, a essência, como é que é as coisas, né? Aí eu falei, o Genito falou assim, nós vamos na quadra ali, e ali nós vamos fazer uma corrida, umas corridinhas ali na quadra. Eu falei, na quadra nós vamos correr? Rapaz. Aí cheguei, pensei que ia ver muita gente, não, só 2 pessoas. Falei, Genito, nós vamos fazer a física aqui? Nós vamos só dar umas 4, 5 corridinhas aqui. Então estava diferente, né? Eu pensava, nossa senhora, e para domingo jogar no meio daqueles caras tudo aí, que tem uns caras que treinam já durante a semana. Então, era aquilo ali. Aí a gente treinava e o pai falava assim, olha, nós vamos reunir domingo tantas horas aqui, né? Para fazer o jogo. E nesse jogo de estreia, foi contra o Industrial do Bom Retiro. Foi contra o Industrial do Bom Retiro. E nesse Industrial do Bom Retiro tinha o Zé Carlos, o Ebinho. Era um time dirigido por Romeu. Romeu Ribeiro. E o Fabiano na ponta direita. Deus me livre. Que velocidade. O pai achou assim, Tião tá bem, né? Eu coloquei na lateral esquerda. Você jogou na lateral esquerda para marcar o Fabiano. Qual foi o placar do jogo? Aquele placar do jogo, nós perdemos de 2-0, 2-3-0, lá em cima, lá na Esperança. Lá no campo da Esperança. Eu não consegui achar o Fabiano. Tinha jeito. Não tinha jeito. O pai falou assim, por favor, vamos fazer uma substituição no segundo tempo. Não dava. Eu não tinha como achar o Fabiano, pô. Como é que pega? Na condição que eu estava nela, não tinha jeito. Então... Sobre mais algumas passagens do Tião, no Esperança, em outros clubes, além do Fabiano, os outros jogadores que deram canseira no lateral Tião, a gente vai saber no próximo bloco, o terceiro bloco do Esporas da Bola, que volta rapidinho. Até breve. Restaurante Panela de Pedra, aberto todos os dias, ambiente climatizado, cardápio mais completo da região, com churrasco todos os dias. O melhor da comida mineira está no Restaurante Panela de Pedra, que oferece também espaço para festas e confraternizações em geral. Rua Pedras Bonitas, 405 Iguaçu, 3821-5795.
Salão e Buffet Garota de Ipanema tem um espaço amplo e confortável, com uma capacidade para 800 pessoas, com seu ambiente climatizado e com 3 saídas de emergência, de acordo com as exigências dos bombeiros. Possui palco, sonorização e iluminação de boate. E nosso espaço está disponível para casamentos, aniversários em geral, congressos e palestras, disponibilizando também cardápio variado e serviço completo de recepção. Salão e Buffet Garota de Ipanema. Venha de convidado na sua própria festa. Rua Tupinambás, número 30, bairro Iguaçu, Ipatinga. Telefone 3824-8803. Visite também o nosso site www.buffetgi.com.br. Ok, estamos de volta com Histórias da Bola, que neste episódio conversa com o Tião. O Tião, lateral direito criado na USIPA, que andou por diversos outros clubes do futebol do Vale do Aço. Dentre eles, o Renascença e o Palmeiras de Timóteo, o Ideal, o Novo Cruzeiro, Meridional, o Jabaquara campeão em Ipatinga, enfim. E nos dias atuais, presta sua colaboração ao futebol amador, atuando na categoria Master, acima de 45 anos. Tião, além do Fabiano no episódio anterior, no bloco anterior que você comentava, te deu a canseira do seu jogo de estreia do Esperança, quais foram os outros pontas, aquele que daquela noite que você se concentrava para o jogo, conforme você dizia, que você se preocupava, que te deixava ou sem sono e você vencia o duelo, ou que chegou a vencer o duelo com o Tião? Ou Valdeci. Ou não teve? Teve, né? Mas é o seguinte, é igual eu falei com você, né? Nos jogos que a gente ia fazer, uns jogos que a gente tinha, colocava na cabeça que tinham jogadores que faziam a diferença em relação ao ponta esquerda, né? E eu me concentrava bastante, principalmente nos jogos contra a Cearia, que tinha o Basílio, no jogo que tinha o Silvinho, né, do Iguaçu, o Jurandir, né? O William, que jogava no Jabaquara, né? E outros pontos também, que era o Bené, lá de Timóteo, né? Que a gente tinha que dar uma seriedade a mais, né? Então a gente não podia brincar. No caso ali, não é que a gente brincava, né? É uma expressão de falar, a gente tinha que ser mais rígido ali na marcação. Qual que era o mais chato? O mais chato é o Jurandir. Jurandir, ele nunca via, ele não parava de ficar passando o pé em cima da bola e querer levar a gente toda hora no fundo. Provocava às vezes com palavras? Ele não é que provocava, né? Ele passava e ria, né? Debochava, né? Ele dava um sorriso, né? Então, é aquele negócio que irritava a gente, né? Nunca fui desleal, mas... Tinha que chegar junto. Tinha que chegar firme, né? Mas foi assim, sempre jogamos de uma maneira que, graças a Deus, nunca machuquei ninguém, que eu saiba, que eu lembro, nunca machuquei ninguém. Então, a gente saía tranquilo, normal, conversando um com o outro, mas só no jogo ali que ele dava... Tinha que cantar, que senão ficava... Ele dava... É interessante que o Genito, ele era um ponta também veloz, mas eu nunca tive, assim, o prazer, né, que eu falo, de jogar contra ele. Não chegou a se defrontar contra, não? A única vez mesmo foi no futebol já de 35 anos, né, ele jogando na USIPA e eu jogando no Industrial. Mas nunca fui de jogar contra o Genito. O Genito sempre jogava do meu lado, ele, Chumbinho, esses caras que caíam mais pra ponta, né? Então sempre jogamos... Liso mesmo. Liso, sempre jogamos do meu lado. Ainda bem, né? Ainda bem. Desses clubes todos, o Tião tem uma identidade grande com o Zipa, né? Ou tem algum outro clube que tem, obviamente... Olha, eu tive identidade bastante com o Jabaquara, que eu fiquei ali bons anos, né? Pelo Amador, pelo Esperança foi um ano, pelo Ideal também foi um ano, né? Pelo Zipa eu fiquei bastante, que ali eu fui criado ali, né? O Zipa. Ao Zipa eu agradeço ali muito pela forma de eu começar a crescer ali, estudar, e dali eu saí como um homem, um profissional na área de trabalho. Então eu me identifiquei muito com o Zipa ali, né? Hoje
Infelizmente, difícil eu ir lá assistir alguns jogos, né? Mas toda vez que eu vou ali na Uzipa, inclusive para ver os meus meninos jogar, que eles jogam em outro time, aí começa o campeonato Patinga, vai lá, então me dá saudade. Eu olho ali, já fui feliz aqui. E isso é o que fica na bola, é o bonito da história. Bonito da história. E o Pedro Augusto? Teve o veio do Tião para ser lateral direito? É mais apoiador do que marcador? Como é que é? Olha, Rodolfo, hoje todo mundo fala, né, que eu era péssimo para fazer cruzamento para a área. O cara chegava e falava comigo: Tião, você vai na linha de fundo, quando chegar lá você para a bola, espera eu chegar para eu cruzar. Que era difícil, eles falam, você fazer um arco certo. Tinha muita força, né? Acabava acertando o ponto futuro. Você passava até mais rápido que a bola. Então eu vejo hoje o Pedro Augusto, ele ter uma facilidade de fazer esse trabalho com a bola. Mas eu vejo nele que se ele tivesse algo a mais em mim, por exemplo, de ter mais força, né, pegada, eu sentia que ele teria mais visto no futebol, né? Porque hoje, na atualidade, você vê laterais, hoje são poucos, né? Os laterais que são completos, firmes e muita força física e eficientes hoje chama-se assistência, o cruzamento, como queiram. Então, eu vejo assim, o Pedro Augusto, essa um pouquinho de qualidade, porque eles falam que o pai é coruja, né? Mas eu sou meio realista na situação, tá? Eu chego e falo mesmo: olha, você precisa de fazer isso, caso contrário, você não vai ter futuro. Não adianta os caras chegar perto de mim: ó, seu filho joga muito, seu filho é isso, mas meu filho mas meu filho está continuando aqui, né? É necessário e outra, de uma forma que ele vê isso, que ele precisa disso, ele precisa melhorar disso. Então tem que ter aquela famosa palavra, né? Vontade, aquela garra, aquela fome. Está no íntimo, né? Isso, aquela fome de jogar. É aquilo que a gente tinha, né? A gente tinha um prazer de jogar bola, a gente gostava de jogar bola. A gente gosta, né? Mas antigamente a gente falava isso porque você dormia cedo na sexta-feira, dormia cedo no sábado para jogar no domingo, né? Então você tem que gostar daquilo ali. Qual foi o jogador mais completo, o excelente jogador que o Tião, com quem atuou ao lado, né? Acho que sem dúvida é o Kleber, né? Então, a unanimidade, né? O Kleber, ele te dava muita dura em campo? Dava, demais. Ele era o tipo do cara tinha o saco mesmo, né? Ele chegava, ele falava assim... porque eu passava, eu pedia a bola. E ele jogava a bola. Só que aquele negócio, igual eu falava com você, a minha deficiência... E chegar e fazer aquele cruzamento certinho na cabeça ali do Helder, daqueles caras ali. Marcinho. Isso, eu não conseguia. Ou então ela caía no primeiro pau, ela chegava rasteira, ela chegava para fora e tal. Aí ele falava, pelo amor de Deus, Tião. Nós tivemos um treino uma vez na Uzipa, o Edson Moraes fez eu voltar a fazer um cruzamento mais ou menos umas 10, 15 vezes. Toda hora ele joga a bola lá. Aí o Kleber pegava a bola e jogava. Agora, Tião, eu fazia o arco, tinha hora que eu jogava. Eu quero aqui, Tião, nesse dedo aqui, eu fazia desse jeito. Eu falei, nossa senhora. Então, até eu chegar a aproximar perto do dedo dele. Aí ele mandava continuar o coletivo. Desses treinadores, então, o mais completo, sem dúvida, foi o Edson Moraes também. O Edson Moraes, que a convivência ali com ele, né, a turma, o tempo todo de ficar com ele ali, a gente treinava, a gente batia papo depois do treino, antes de chegar, antes do jogo a gente chegava mais cedo, ele batia o papo com a gente, ele tinha aquela coisa com a gente ali, que ele dava uma confiança pra gente, né? Ele sempre foi. E tem o Cosmo, né? O Cosmo, ele também foi um excelente professor mesmo. Professor de educação física também. Então ele sempre acreditava no nosso trabalho, sempre apostou. Ele sempre foi o cara que chegava e falava, olha, ele nem precisava olhar, ele só falava assim, olha, eu quero que vocês dão 12 voltas aqui. Só isso. E a gente cumpria as 12 voltas ao campo. Sabia comandar. Então era muito tranquilo. Nessas suas andanças depois que saiu da Uzipa,
Em algumas situações sim, outras não. Mas acho que na maioria delas eu acho que sim, eu estou no meu achismo. Teve algum retorno, algum troquinho que o Tião ganhou para jogar bola? Teve uma minueira, como diz, da gíria atual? Eu vou descer. Na verdade... O agrado, né? Na verdade, o agrado mesmo, assim, tivemos, mas não era coisa assim de para você enriquecer, não. A riqueza que eu tive, o agrado que eu tive, não foi nem agrado, foi na USIPA. Aquilo ali, eu tive ali, eu estudei ali e fichei ele, comecei a trabalhar ali. O maior valor que você teve, isso, então, foi da própria USIPA. Então, esse foi o valor que eu tive, esse encaminhamento, que abriu, né? Então, em termos de agrado, né, de chegar e falar, olha, eu não sou contra, quem quiser dar, tudo bem, né? Mas chegar e eu quero isso para fazer isso, porque eu acredito que você está assumindo uma responsabilidade muito grande. Em termos de você estar ali e falar, você me dá isso aqui que eu vou fazer isso. Tem que dar resultado. Tem que dar resultado. Desse tempo todo que você jogou, você teve alguma situação que você viu um jogador literalmente pipocar em algum lance? Você já viu mil e uma situações dentro de campo? Rapaz, olha... Então você pipocou ou contra o seu time, ou a favor, ou coisa assim? Olha, teve um jogo também, né? Um jogo contra a Cearia. Jogando pelo Jabaquara. E nesse jogo, rapaz, um jogo bastante pegado, né? Tanto no primeiro tempo como no segundo, na prorrogação, né? E no segundo tempo da prorrogação, o nosso centroavante, rapaz, Joaquim Marcondes, né? Joaquim Marcondes, vulgo Kim. Né? Ele saiu entre os dois backs da Cearia e partiu de frente pro gol do Lulinha. Só que o Valdo, zagueiro da Cearia, ele começou a correr atrás do Kim falando, vou te pegar, vou te pegar, vou te pegar. E o Kim começou a olhar para trás e esqueceu da bola. E que ele esqueceu da bola, a bola já foi chegando perto do Lulinha e o Lulinha pegou a bola. Era uma chance clara de gol. Era uma chance clara para a gente sair com vitória. E vocês venceram o jogo, não? Vencemos, não. Perdemos nos pênaltis. Pelo amor de Deus. O dia que o Kim pipocou, então? Foi o dia que eu falei com ele que ele é pipoqueiro. Nossa senhora, o jogador, falando com ele, você é pipoqueiro, Neguinho. Pode fazer uma coisa dessa. Você tinha que ter feito o nosso... E o Valdo deve contar essa história até hoje também, né? Claro. Né? O Valdo conta. Isso aí com vantagem. Ah, isso aí é um prato cheio para ele contar essa história aí. Sem dúvida. Você jogou em zagas excelentes, né? Ao lado de Elton Jones, ao lado de João Batista. Né? No Jabaquara também você pegou ótimas zagas, enfim. No Jabaquara nós tivemos ali o Mário, o Luiz Carlos, né? O Zé Luiz, excelente zagueiro, né? O Zé Luiz que jogou no Valério. Zé Luiz, Valério. Isso. Muito bons zagueiros. Você jogou na safra de futebol amador do Vale do Aço, a melhor delas, né? Foi uma safra muito boa, né? De zagueiros ali. Outros bons laterais que você pegou? Os bons laterais foram... Da sua época. O Totti, sem dúvida, foi um dos melhores, né? O Totti, para mim, foi um dos melhores com o Luizinho e com o Cueca. Né? Isso e o Cueca e o Luizinho vieram, né, depois. Mas o Totti, eu sempre gostei de vê-lo jogando. O que ficou da sua carreira? O que ficou de bom na carreira? Se não fosse o futebol, o Tião já até falou que não seria o Tião, mas o que de mais além disso, o que ficou na vida e que vai seguir a vida do Tião, o futebol? Olha, no futebol vai seguir assim, sempre o companheirismo, né? Você vai ter as amizades, né? No meio da sociedade, no meio da bola, que aonde eu vou, graças a Deus, em qualquer lugar do bairro, aqui em Patinga, lá em Timóteo, as pessoas conhecem a gente e cumprimentam, né? E a gente também vê as outras pessoas que tiveram com a gente no meio do futebol, né? Mas infelizmente a gente vê uns que estavam no meio e hoje estão jogados, largados pela droga, né? Que deixa isso aí acontecer, né? E eu que deixo assim também hoje pelo veterano, a mesma coisa, a família está junto com a gente no veterano, está indo junto com a gente. Os meus filhos, hoje os dois, sempre cresceram, eu sempre fui levando eles para o campo. Né? Então, hoje a minha esposa também vai no campo, assistiu o 45. Né? Então, é uma coisa assim que eu falo que o futebol,
não só o futebol, o esporte, ele engrandece muito o ser humano. Completa o homem, né? Completa bastante. Você falou uma palavra certa aí, completa. O importante de tudo isso é que o que ficou no contexto do ótimo relacionamento e que vai seguir até exemplo para os filhos ou coisas assim. Eu sempre falo com meus meninos, né, que se eles querem estar no meio do esporte, né, do futebol, então eles têm que saber levar aquilo ali, porque o futebol não é você caçar confusão, caçar briga, não é aquele levar droga, bebida ali no meio, não é aquilo ali, né? O futebol tem a resenha, né, mas não pode misturar tudo aquilo ali. O ambiente tem que ser sadio, né? Isso, com certeza. Beleza, Tião. Muito obrigado por ter aceitado o convite aqui do Histórias da Bola. Fiquei muito feliz. As suas histórias enriqueceram não só o programa, mas como a história do futebol amador do Vale do Aço, porque é o mais importante e o objetivo do programa é exatamente esse, trazer essas histórias para a mídia e a partir disso a gente multiplicar e divulgar essas histórias, porque o que fica dessa vida são as histórias, e principalmente as histórias interessantes e histórias exemplares como a da sua carreira. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu que te agradeço e também, né, falo assim, obrigado por ter colocado aí, né, para a gente mostrar um pouquinho aí. E com o Tião, a gente fez mais um prazeroso programa, dá sempre prazer fazer aqui o Histórias da Bola, porque os personagens nos animam, nos contagiam com a qualidade da sua história. E esse foi o caso de Tião, o lateral direito que foi criado no Zipa, andou pelo futebol de Timóteo, jogou no Ideal, jogou no Novo Cruzeiro, jogou no Meridional, foi campeão pelo Jabaquara, enfim, marcou a sua época no futebol do Vale do Aço. E é esta a razão deste programa. A você, muito obrigado, telespectador, por ter nos acompanhado em mais um Histórias da Bola. A gente volta no próximo programa com outro personagem marcante do desporto regional. Até lá!